Seja bem-vindo ao meu canal de teologia, eu sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo farei uma reflexão sobre a Quinta-feira Santa. Antes, porém, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, fazer o seu comentário e, se possível, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus alcance sempre novos corações. O texto de hoje é o texto do Evangelho de João, capítulo 13, versículo do 1 ao 15. É interessante notar que João ele não faz aquela construção da Eucaristia presente nos livros sinóticos. João ele fala da Eucaristia dentro do lava-pés. Portanto, no Evangelho de hoje nós temos dois gestos. O primeiro gesto, o gesto eucarístico, e o segundo gesto, o gesto do lava-pés. É importante ressaltar que esses dois gestos simbolizam, significam a antecipação da morte do Senhor, da entrega do Senhor. Neste ponto, então, eu quero ajudar você nessa reflexão, dizendo que a morte de Jesus não é o resultado de um plano maquiavélico do Pai, muito menos um acaso que aconteceu na vida de Jesus. A morte de Jesus é o resultado da sua vida pautada no projeto do reino, da sua vida pautada na luta pela justiça. E lutar pela justiça dentro de uma sociedade profundamente injusta, como era na época de Jesus, ou em qualquer época, é buscar o confronto. E Jesus morreu no confronto com as autoridades políticas e religiosas da época. Portanto, não é exagero dizer que a morte de Jesus é uma vida dada livremente por amor. Interessante fazer esse link de uma vida dada livremente por amor com relação à Eucaristia. Eis o corpo partido de Cristo que é oferecido a cada um de nós por amor. O sangue derramado de Cristo que é oferecido por todos nós. Dentro dessa perspectiva, então, nós temos que na ceia eucarística, temos ali uma oferta de amor. De Jesus que se entrega por amor a cada um de nós. Jesus que é um dom que sai de si para encontrar o outro. Guarde isso na memória, porque isso vai nos ajudar a interpretar o segundo sinal. E esse segundo sinal é o sinal do lava-pés. Convido então você a pregar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, seguintes. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que tudo tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estavam cingidos. Chegou a vez de Simão Pedro, e Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar os pés, não terá partes comigo. São muitos elementos nesse texto, esse texto é riquíssimo. Eu gostaria de chamar a atenção sua para o primeiro elemento. Eles já estavam na ceia. Eles já estavam ali na Eucaristia. E no meio da Eucaristia, Jesus vai fazer alguns gestos importantes. Presta atenção. Ele se levanta, tira o manto, pega uma toalha, amarra na cintura e depois ele começa a colocar água numa bacia e lavar os pés dos discípulos. Veja, ele retira o seu manto e coloca uma toalha. É interessante ressaltar aqui que na época de Jesus, quando existia um jantar, o comensal ele colocava normalmente, culturalmente, colocava o empregado ou a empregada mais baixo da casa, aquele do nível mais inferior, na porta para lavar os pés dos seus convidados. Então os convidados entravam, ali tinha uma pessoa para recepcionar antes
do jantar, antes da ceia, tinha uma pessoa para recepcionar na porta e lavar o pé do convidado. E o convidado então adentrava a casa com os pés limpos, sentava à mesa e ali ele ia participar da refeição. Mas aqui não está acontecendo isso. O gesto de Jesus está acontecendo já enquanto a ceia já rolava. Isso é muito importante porque o gesto de Jesus, então, e a ceia, elas estão conectadas. Nós podemos dizer que são dois gestos que falam da mesma coisa. Outro elemento importante que eu gostaria de destacar para você aqui é que o que significa lavar o pé? Bom, muitas pessoas dizem que é um gesto de humildade de Jesus. De fato, Jesus foi uma pessoa humilde, mas eu quero chamar a sua atenção para a reação de Pedro. Pedro ele ficou escandalizado com a atitude de Jesus. Então significa que o gesto de Jesus não refere-se à humildade, mas faz referência a uma prática que Jesus quer ensinar para os seus discípulos. Normalmente, a ideia que nós temos é de que o Senhor nunca lava os pés daqueles que convivem com o seu. O Senhor está acima. E aqui Jesus, ele não se coloca acima dos discípulos, mas ele se coloca ao mesmo nível dos discípulos. Na comunidade de Jesus, todos devem estar no mesmo nível de dignidade. Pedro não estava entendendo isso. Porque, segundo alguns comentadores bíblicos, Pedro ainda tinha a ideia de que Jesus era o Senhor que estava acima. Mas Jesus não é o Senhor que quer estar acima. Jesus é o Senhor que quer estar junto a nós. No nosso meio. O Emanuel, Deus conosco. Aqui então nós temos um elemento muito importante. Se na Eucaristia Jesus, ele parte o seu corpo por cada um de nós, derrama o seu sangue por cada um de nós, no lava-pés, Jesus veste, coloca uma toalha para nos servir por cada um de nós. Veja, é o mesmo gesto. E da mesma maneira como Jesus fala, fazei isto em memória de mim, e a igreja obedientemente faz, nós também devemos lembrar que Jesus também disse nesse evangelho, se eu sou o mestre e faço isso, vós também deveis fazer. Portanto, celebrar a Eucaristia, viver a Quinta-feira Santa, o dia da instituição da Eucaristia, deve ser vivida nas duas dimensões. As duas dimensões devem estar sempre ligadas. Aquilo que eu celebro deve ter coerência com aquilo que eu vivo. O lava-pés é o desdobramento agáptico do ágape do rito da Eucaristia. Os dois estão intimamente ligados. Veja, o lava-pés não é uma peça teatral dentro da missa. Ela é um ato litúrgico que comunica o mistério de Cristo. Portanto, colocar-se a serviço do irmão, ser pão partido na vida do irmão, derramar-se, sair de si mesmo para encontrar o outro, é próprio de alguém que crê no Cristo Eucarístico. É próprio de alguém que crê no Cristo do Evangelho, que entregou a sua vida por nós, que saiu de si e entregou até o fim. Nesse sentido, a celebração da Quinta-feira Santa nos convida a nós também a vivermos esse propósito eucarístico, a viver de forma eucarística, saindo de nós para irmos ao encontro do outro. Sairmos de nós para olharmos a realidade do outro e ali praticarmos a nossa vida cristã e ali praticarmos os ensinamentos de Cristo. Acho muito interessante ainda o pensamento de Enzo Bianchi, que diz assim: a celebração eucarística não pode ser um rito separado de uma prática coerente do ágape, do amor e do serviço aos irmãos, pois esta é precisamente sua significação, dar a vida pelos irmãos. Eucaristia é serviço recíproco, dom da vida pelo outro, amor até o fim, ou então não passa de um rito que pertence à carne deste mundo. Alguns comentadores bíblicos dizem exatamente isso. João colocou a cena do lava-pés, e é importante destacar que a cena do lava-pés não está presente no Evangelho Sinótico, não está presente em Marcos, nem em Lucas e nem em Mateus. Só em João, porque João foi o último evangelho, o evangelho escrito mais para o final da vida dos apóstolos. Então significa que a igreja já celebrava a Eucaristia. Alguns comentadores bíblicos, então, eles falam, olha, ali em algumas comunidades
de influência joanina ou na comunidade joanina, dava-se mais valor para o rito e esquecia-se da vida. Por isso a comunidade fez questão de colocar o lava-pés em esses dois gestos em profunda harmonia. É importante ressaltar também que nós devemos tomar esse cuidado. A carta 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo destaca essa desconexão da celebração eucarística em relação ao ágape. Enzo Bianchi ainda destaca que a celebração eucarística com pão partido e o serviço aos irmãos do lava-pés são duas formas que nós temos de participar do mistério pascal de Cristo. Desta forma, nós podemos então nos colocar diante de Deus e entendermos que a vida toda de Jesus foi uma entrega. Que nessa antecipação ele se entrega mais uma vez por nós. E que na cruz acontece mais uma vez e de maneira definitiva essa entrega. Mas que para participar do mistério pascal de Cristo, nós também devemos aprender a sair de nós mesmos para encontrar o próximo. A sair de nós mesmos para entrar nessa dinâmica de entrega, de amor e de serviço. A nos gastarmos mesmo pelo projeto do Reino de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos ilumine, que a graça de Deus possa de fato iluminar toda a escuridão da nossa forma de pensar, do nosso coração, para que a gente possa entrar nessa dinâmica do amor, do serviço. Que a celebração dessa semana possa enriquecer a sua vida. Vou rezar por isso, para que a palavra de Deus enriqueça a sua vida, a minha vida, para que nós possamos ser pão partido no mundo, para que nós possamos ser servidores do próximo, uma igreja que testemunha cada vez mais esse brilho da palavra de Deus, da presença de Deus na história humana. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.